Metade aí. Queridos irmãos, queridas irmãs, internautas que nos acompanham, uma noite de paz é o que nós vamos tentar aqui, em nome de tudo aquilo que a gente entende como fraternidade, em nome de tudo aquilo que a gente compreende como amor. E nesta noite, a gente vai tentar realizar aqui, através de uma comunhão de ideias, desenvolver esses sentimentos. Porque o saber, ele é profundamente importante, mas o amar é vital. O que são fluidos? Fluido é um corpo dessa ou daquela procedência cujas moléculas cedem invariavelmente à mínima pressão. A gente vai repetir. Fluido é um corpo dessa ou daquela procedência cujas moléculas cedem invariavelmente à mínima pressão, movendo-se entre si quando retidas por um agente de contenção ou separando-se quando entregues a si mesmas. Os fluidos podem ser líquidos, elásticos ou aeriformes, os ponderáveis. Desenvolvendo as minhas habilidades culinárias, eu sou um perito nesse sentido, muito embora eu não convide ninguém a comer o que eu faço, porque eu não quero correr riscos. Então a gente, desenvolvendo hoje, fazendo um arroz, nós observamos que na tampa da panela, vapores d'água, que nada mais são que o resultado daquele vapor condensado e se transformando em líquido. Isso é um fenômeno natural. O vapor é um fluido. A água, por sua vez, é outro tipo de fluido. Então a gente tem aí um exemplo muito corriqueiro, muito rotineiro no nosso dia a dia, dessa questão de fluidos. Quando vamos lá abastecer o nosso carro, quando tem combustível no posto, evidentemente, a gente encontra lá os combustíveis. E aqueles combustíveis são fluidos. Fluidos no seu estado líquido e conforme a evaporação no seu estado gasoso. São fluidos. Então a gente tem aí uma enormidade de fluidos. Roberto, quando nós chegamos aqui, ele foi nos apresentar, meu filho e eu, que está aqui comigo, e é uma alegria muito grande, ele foi nos mostrar a instituição, porque na verdade foi mais para ele, porque eu já tinha um certo conhecimento, a gente já veio aqui algumas vezes. Então ele nos mostrava ali a parte superior e temos lá as salas onde se realizam a fluidoterapia, que são as salas de cura, então é fluidoterapia. Então nós temos ali os fluidos espirituais. Então nós estamos mergulhados nesse universo de fluidos. Se nós não tivéssemos um fluido chamado oxigênio, nós não estaríamos aqui agora. Nós não estaríamos usufruindo desse momento aqui agora. Então nós temos fluidos de toda forma, imponderáveis,
e eles são agentes de fenômenos luminosos, caloríficos e outros tipos de fenômenos. Nós temos essa enormidade de fluidos. E nós temos um fluido que falamos muito, que estudamos muito, que buscamos entender, e hoje a ciência quântica está começando assim seus primeiros passos no entendimento, é o que eles chamam de matéria negra, enfim. Nós temos o fluido cósmico universal, que é um fluido. É o fluido que realmente rege toda a vida universal. Através desse fluido cósmico, todas as coisas acontecem, inúmeras situações ocorrem. E uma dessas situações que ocorrem nesse fluido cósmico, do qual é originado, é o princípio vital. O princípio vital, ele é oriundo desse fluido cósmico universal. É uma derivação do fluido cósmico universal, que é um tipo de fluido também. O princípio vital também é um tipo de fluido. Ele tem por fonte o fluido universal e pode ser chamado também de fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. Por quê? Porque ele tem a responsabilidade, é através dele que a matéria orgânica se vitaliza. É através do fluido vital que a matéria orgânica cria a sua vitalidade. Ou seja, nossa matéria orgânica. Qual é a nossa matéria orgânica? Esse corpo que a gente utiliza para tentar melhorar. Esse corpinho que a gente trabalha, evita pegar barriga, às vezes não tem jeito, não há nada que resolva, vide a minha, mas nós trabalhamos para que ele se conserve e se mantenha dentro de uma postura que nos permita iniciar a existência e finalizá-la. Esse é o propósito, esse é o objetivo. E através desse princípio vital é que esse corpo que nós habitamos se mantém e sobrevive. Para que serve o princípio vital? A gente já colocou aqui anteriormente. Ele vitaliza corpos orgânicos. E o que são corpos orgânicos? São aqueles que nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. Isso é uma ordem natural. Nascer, crescer, reproduzir e morrer. É ordem natural. Nós não fugimos a essa regra, com raríssimas exceções. A gente pode até nem reproduzir, é uma questão de opção. A gente não sabe o que pode advir daí, mas é uma ordem natural. É uma situação que realmente nós estamos todos inseridos dentro dessa ordem. Não escapamos dela. O único que escapou dessa ordem foi Jason Button. Vocês conhecem a lenda de Jason Button? Jason Button, ele nasceu velho e morreu novo. Mas isso é um filme, tá, gente? É ficção. Nós ainda não chegamos a esse patamar. É um caso que eles dizem que aconteceu, mas não chegamos ainda. Não estamos na condição de Jason Button. Vamos nascer novinhos e vamos morrer velhinhos. E Deus queira que bem velhinhos. Deus nos permita que a gente possa permanecer nessa existência o tempo que necessário for, para que a gente possa realizar o melhor, com toda a intensidade. A vida é uma bênção. A vida é uma concessão divina que nós não temos ideia da dimensão que ela representa para nós. Lamentavelmente, nós ainda vemos, percebemos e sabemos de criaturas
que resolvem abreviar suas existências antes da hora. E isso é lamentável. Esse é um problema que quem opta por ele, quem opta por esse caminho, por essa decisão, arca com situações que todos nós, muitos de nós já conhecemos e que a literatura já mostra para a gente em larga escala. Então, valorizemos a vida, valorizemos a nossa existência. O existir é uma bênção, minha gente. Nós não temos ideia da dimensão que isso representa para nós. Nós não temos ideia do quanto isso é significante no caminho da nossa evolução. O quanto existir, não importa em que circunstância. Muitas das vezes, nós vemos aquelas criaturas num existir tão sofrido, tão triste, tão lamentável, mas a providência divina sabe o quanto elas precisam daquele caminho. E o contrário nós percebemos, aqueles que vivem num existir tão farto, tão alegre, tão tranquilo e tão aparentemente sem problemas. Mas nós também sabemos que a providência divina, se alocou aquelas criaturas ali, é porque compromissos naqueles sentidos elas têm. Então, que nós valorizemos a existência, que nós valorizemos a vida. Então, nós temos também os corpos inorgânicos. O que seriam os corpos inorgânicos? O contrário. Simplesmente o contrário. São aqueles que carecem de vitalidade. Não há presença de princípio vital. Não há presença de princípio vital. O próprio nome já é muito claro. Princípio vital. Princípio de vida. Se não há vida no seu sentido, naquele sentido que nós conhecemos, não há princípio vital. Aí a gente tem os exemplos, os minerais, a água, o ar, enfim, esses elementos que a gente sabe que não são munidos de vitalidade. Não existe ali um círculo de vida. Elas não nascem, não crescem, não reproduzem e nem morrem. Uma pedra é uma pedra, desde quando ela surgiu na natureza. Ela é pedra. Ela está no estágio pedra. Em que momento ela vai sair desse estágio? Não sei. Haverá esse momento? Com certeza. Todos os seres do Criador crescem e evoluem. Mas enquanto ela é pedra, pedra será. E não há ali princípio vital. Não existe ali princípio de vida. Aquela pedra não vai reproduzir. Ela não vai ter a sua pedrinha para casar e ter filhos. Os pedregulhozinhos. Como era nos Flintstones. Tinha lá a Pedrita e o Bambam. Mas não. Nesse caso, não vai haver. Não vai ter lá a Pedrita para responder o papai e a mamãe. Nesse caso, não. A água, por sua vez, e assim, inúmeros seres da natureza que não gozam ainda dessa condição de ter princípio vital. Muito bem. Existe uma força, uma lei, e essa lei é única, que une os elementos de ambos os corpos, chamada força de atração. Essa também é outra questão. Existe uma força que une os corpos, uma força que atrai os corpos, chamada força de atração, que é uma força natural. A matéria é a mesma nos corpos orgânicos e inorgânicos. Porém, nos inorgânicos, a gente está repetindo, está animalizada, vitalizada, pela união com o princípio vital. Então ficou claro para a gente. Aí a gente fecha a questão. O princípio vital, ele vai existir nos corpos que cumprem essa missão de crescer, reproduzir, viver e morrer. Então a gente entende, fica muito claro para nós essa questão. Naqueles outros elementos, ainda não, que não existe o princípio vital, essa função não vai acontecer
em momento algum. O princípio vital, ele é único em todos os seres orgânicos, porém modificado segundo as suas espécies. Então, nós temos, por exemplo, na espécie animal, aquele gatinho que está ali, há um princípio vital ali, mas não é o mesmo princípio que me anima. Não é o mesmo. Ele está modificado à condição do gatinho. E a gente entende que isso é uma coisa natural. É como a gente dar energia, jogar uma energia em cima de determinados equipamentos e cada um ter a sua capacidade de absorção dessa energia. Se jogar um pouco a mais, pode dar um curto-circuito. Se jogar um pouco menos, o aparelho pode não funcionar. Então, a natureza já sabe exatamente como dosar e como aplicar esse fluido a cada ser. A coisa funciona dentro de um mecanismo que nós desconhecemos. São mecanismos que nós não temos conhecimento, eles simplesmente acontecem. Acontecem há muito tempo e nós não estamos aí para reger. E aí a gente entra num outro, abre um parêntese na questão Deus. Como questionar essa força se nós não regemos muitas coisas? Se nós não comandamos muitas coisas e essas coisas acontecem há muito tempo na natureza? Então a lógica nos mostra que tem que haver uma força que coordena e governa isto. Se não sou eu, se não sou eu que determino, há de haver uma força, e essa força é superior ao meu conhecimento, porque até hoje essas coisas acontecem e não sou eu que estou regendo, não sou eu que estou no comando, não sou eu que estou manipulando, mas elas acontecem. A natureza sabe exatamente, os fenômenos naturais sabem exatamente como dosar, como modificar. Quem foi que disse, olha, precisa de uma dosagem de princípio vital para o gatinho. E tem que ser dessa e dessa forma. Senão o gatinho pode dar um problema qualquer. Também sabe que nós precisamos de uma dosagem de princípio vital, que possa nos propiciar a existência desde o início até o final. É uma dosagem correta. É uma dosagem correta que nos permite essa vitalidade. Ninguém chega e diz, aqui está aqui a sua dosagem de princípio vital. Leve, ingere e está tudo resolvido. Não, a gente já chega com esse mecanismo. A gente já chega com essa natureza. E nós recebemos essa dosagem de uma maneira tão certa e tão correta que a gente volta ao foco anterior. Quando alguém resolve interromper, há de dar conta do que vai ficar sobrando. Há de dar conta. Porque nós também somos os administradores. Alguém nos entrega e fala, gerencia. Está aqui. Não é seu. É sua gerência. É uma administração. Porque a vida não nos pertence. A vida não nos pertence. A vida não é um bem que nos é próprio. Nós vamos ter que dar conta dessa vida que nós recebemos. Há de chegar o momento em que nós haveremos de prestar as contas de como utilizamos essa grandeza que a providência divina nos concede. Esse benefício que a providência divina nos permite. Gente, existir é crédito. Existir não é débito. A gente tem a mania de dizer assim, nós estamos todos aqui para pagar os débitos do passado. Muito pelo contrário. Estamos aqui com uma linha de crédito.
para podermos ressarcir aquilo que deixamos de pagar. Deus nos concede mais uma linha de crédito. Olha que maravilha! A financeira divina é perfeita. A financeira divina é uma maravilha. Ela sempre nos concede crédito. Olha só, por mais devedores que sejamos. Curioso. Por mais devedores que sejamos, estamos sempre recebendo crédito. Deus acredita em nós todas as vezes. Ele acredita que nós vamos cumprir com as metas que nós mesmos nos comprometemos. Ele acredita. Jamais vai chegar e dizer assim: não, eu não vou lhe dar mais oportunidade. Sempre. As oportunidades serão infinitas. Sempre teremos essa oportunidade de ir, voltar e etc e tal. Sempre. A linha de crédito de Deus é infinita, assim como Ele é. Então, que nós aproveitemos realmente a existência. Voltamos a falar, a quantidade de princípio vital nos seres orgânicos varia conforme o tempo existencial. A gente já falou isso aqui. E é fato. Cada um de nós vai receber a dosagem conforme o tempo que tiver que permanecer. Olha, gente, e sugestão, vamos esgotar. Esgota, queima tudo. É o melhor. É o melhor a fazer. Quem tem uma pequena dosagem, usa com sabedoria. Quem tem uma grande dosagem, usa com mais sabedoria ainda. E assim por diante. Porque através desse caminho, gente, nós vamos caminhando mais rápido em busca de uma coisa que a gente sonha a beça e não conquista, que é a tal da felicidade. Todos nós queremos ser felizes. Olha esse discurso. Quem de nós não quer ser feliz? Mas nós só seremos felizes quando a nossa consciência estiver tranquila. E como que a nossa consciência vai estar tranquila? Quando o dever estiver cumprido. Regra simples e ponto. Não tem outro caminho. Não tem jeito. Eu sempre falo ali para o meu baixinho ali, eu uso muito esse discurso com ele. Eu falo para ele: meu filho, você vai chegar no final do ano sem medo da recuperação se você estudar legal durante o ano. Porque não adianta, não estudou legal, vai chegar no final, vai ser aquele pavor, recuperação. E nós também. Assim é a mecânica divina. Todos nós seremos felizes quando as nossas consciências estiverem tranquilas. Porque essas leis estão na nossa consciência. Esses comportamentos estão na nossa consciência. Ninguém vai nos julgar. Senta aí que agora você é réu e nós vamos fazer o julgamento das suas atitudes boas ou más. Isso é um comportamento nosso. Nós é que vamos fazer essa avaliação. Sempre. E isso é perfeito também na lei divina. Deus nos dá essa concessão. Avalie-se. Veja como está. Veja os recursos que eu lhe dei. Veja como está o princípio vital que eu lhe concedi. Se você o utilizou com sabedoria ou não. Essa é a pergunta que ele me faz, é a pergunta que ele nos faz. Sempre através da nossa própria consciência. Nós temos que agradecer o fato que não vamos, ao sair daqui, não vamos mais ter a oportunidade de voltar aqui se precisar. Nós temos que agradecer. Nós vamos receber mais uma dosagem de princípio vital. Tem aqui mais uma dosagem. Você não usou bem aquela, volta, vai usar essa aqui, vai aprender a usar. Esse é o comportamento divino, é assim que ele se comporta, sempre nos concedendo infinitas possibilidades de sermos melhores, de sermos felizes. E quanto mais nós adiamos isto, muitas das vezes, até por opção, a gente sofre. Nós somos tristes.
Aí nós temos inúmeras depressões. Hoje a depressão virou uma coisa muito em moda também. Depressão agora virou um negócio danado, está todo mundo em depressão. Gente, qual é o contrário de depressão? Vocês sabem? Meus amigos internautas, vocês sabem o contrário de depressão? Chama-se projetação. Projetemo-nos para que sejamos felizes. Muitas das vezes a falta de projetação pode nos levar à depressão. A falta de busca de situações que nos permitam decolar na vida, independente das circunstâncias, nos leva a depressões. Muitas das vezes nós observamos jovens, eu tenho ali o meu de 15 anos, nós observamos jovens já desanimados com a vida, e a gente fica fazendo a pergunta: por quê? Por que esse desânimo diante da vida, com tanta vitalidade para usar? Com tanta vida para viver? Falta de projetos, falta de projetação, falta de objetivos, falta de metas, falta de sonhos. Existe um autor chamado Augusto Cury, muitos devem conhecer, que ele nos fala que o grande crime que nós podemos cometer na vida é perdermos a nossa capacidade de contemplar. Não percamos a nossa capacidade de contemplar. Saibamos o quanto é importante tudo isso. Saibamos olhar o sol que nasce todos os dias há milhões de anos, nos aquecendo, nos iluminando. Saibamos valorizar a brisa que nos refresca diante de um calor intenso. Saibamos valorizar aquela pequena flor que nasce e muitas das vezes nós achamos que ela é insignificante. Saibamos valorizar. Isso é contemplar, isso é valorizar a vida, isso é perceber a grandeza da vida, isso é perceber a grandeza do princípio que nos foi dado para viver, que é o princípio vital, que é mais uma oportunidade divina. Com o esgotamento do princípio vital, agora nós vamos falar de um assunto que é assim uma coisa também danada. Acreditamos na imortalidade, mas temos um medo danado da morte. Como é que eu posso acreditar na imortalidade se eu tenho medo da morte? Se batemos na mesa várias vezes, porque 3 é pouca. E agora nós vamos tratar um pouco desse assunto. Com o esgotamento, perda de vitalidade dos órgãos, ocorre o fenômeno da morte. Da morte física. Esse é outro benefício também que nós não, às vezes, nos esquecemos, de que somos imortais. Somos imortais. Isso, a verdade é que nós somos todos Thor. Somos imortais. Todos somos Thor. Todos temos esse poder da imortalidade. Olha que maravilha. É uma grandeza. E não precisamos carregar martelo, hein, gente? Somos imortais sem precisar carregar martelo. É maravilhoso. Significa dizer, a matéria inerte se decompõe. Lei de Lavoisier. Vocês conhecem a lei de Lavoisier? Na natureza, nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. O petróleo, que é para nos dar combustível quando tem nos postos, quando tem, ele é o resultado de uma decomposição orgânica daqueles seres de milhões de anos atrás. Nada mais do que isso. Ou seja, nós andamos nos nossos carros com tiranossauro, dinossauro, tudo, estão todos nos nossos carros. Esses seres estão lá dentro. Cuidado quando nós estivermos com os nossos carros, para que eles não devorem os outros.
para que eles não devorem os outros. Então, nós estamos aí. Então, é o resultado de tudo isso. Na natureza, nada se perde, gente. A natureza é perfeita no seu processo de reciclagem. A natureza recicla com muita perfeição. Com muita perfeição. Esse corpo que eu utilizo hoje, com certeza, foi o corpo de um galã daqueles do passado. Isso eu acredito piamente, dá para perceber. Dá para notar. E esse corpo foi um corpinho transformado de um daqueles lá do passado. O ator de cinema, alguma coisa nesse sentido, porque vocês podem notar que a beleza é aparente, com certeza. Então, na natureza, gente, tudo se transforma. Nada se perde, nada se cria. Isso é uma regra. Então, quando nós deixarmos esse corpinho aqui, que ele vai ficar, nós não vamos carregar. Alguém já viu aí, por acaso, cortejo fúnebre acompanhado de carro forte? Vocês já viram algum? Acompanhado com um carro desses de transporte de valores e tal, acompanhando para poder deixar lá os bens da criatura e tal. Acho que nenhum de nós ainda viu isso, porque não vai levar. Não leva nem o próprio corpo. Então nós não vamos levar. Nós temos que cuidar bem dele. Isso é regra. A gente volta a frisar. Cuidemos bem desse corpo, para que ele possa viver plenamente quanto tempo for necessário. O quanto for necessário. Cuidemos dele, tratemos dele. Quem gosta da malhação malha, quem gosta da sua corrida corre, quem gosta... Tratemos o corpinho da melhor maneira. Da melhor maneira. Da maneira como for possível, para que ele possa cumprir com a sua meta. Mas, quando chegar o momento de deixar, deixa. Entrega. Entrega com carinho, com respeito. Está aqui. Estou devolvendo para a natureza o que pertence à natureza. E vou seguir em frente. E eu vou seguir em frente. Chegou a hora, é o momento, é a hora, é a vez. Chegou o meu momento. E, gente, e façamos isso com alegria. Vamos morrer com felicidade, gente. Vamos ficar felizes por ter morrido. Porque não é nada triste. Vamos tirar esse mito, vamos ficar alegre. Chegou, eu cumpri com a minha meta. Eu cumpri com o meu objetivo, eu estou feliz, a minha consciência está em paz. Eu fiz tudo que me foi possível. O que eu não dei conta, eu entrego por conta da providência para o momento correto que eu tiver que dar conta. E sigamos em frente. Sigamos em frente. Porque esse é o nosso objetivo. E assim nós vamos caminhando por essa eternidade afora. E como nos diz Emmanuel, através dessa eternidade, nós vamos amadurecer. Nós vamos sair da condição de crianças. Isso é o que nós precisamos fazer. Virar adultos espirituais. Ficarmos maduros espiritualmente. Quem de nós aqui não quer comandar uma galáxia? Eu estou doido que chegue a hora de eu comandar uma galáxia. Deve ser muito legal. Quem aqui não quer ser governador de planeta? Deve ser muito bom, gente. Quem de nós não quer chegar a esse patamar? Ou será que pensa que não tem direito? Ou será que pensa que não é possível? Estamos todos, gente, todos nós, fadados a esse caminho. A evolução é algo que nos pertence. Sermos felizes, sermos melhores, é algo que nos é concedido e é um direito inalienável. Nós o temos. Nós temos um universo pela frente para sermos melhores. Olha que maravilha! Quem de nós aqui quer passar o tempo todo em planeta de provas e expiações?
Quem de nós que gosta desse tipo de postura? Não. Vamos conquistando situações que nos libertem dessas posturas. Para quando nós chegarmos na espiritualidade, o nosso benfeitor amigo falar assim: olha só, agora você está no direito de ir para um planeta feliz. Olha só que bênção. Deve ser uma maravilha. Eu creio que ainda não usufruí dessa beleza, mas deve ser uma maravilha saber que conquistou isto através do trabalho do bem, através do amor, através da alegria, através da busca da harmonia, através de uma vida com integridade, com respeito à vida. Deve ser muito bom, deve ser maravilhoso, e todos nós temos direito. Então não tenhamos medo, gente. Morrer, entendamos a morte como uma bênção. Agora, na hora certa, no momento certo, no momento correto, e nada fora do contexto. Porque também isto fora do momento é um comprometimento. Fora da hora, complicou. Vamos arcar com um compromisso que vai ficar depois difícil de consertar. E vai ter que ser consertado. Então, que a gente possa, porque quando chegar o momento também, não tem essa conversa, não vou, vai. Não tem um jeitinho? Não, não é morte brasileira. A morte brasileira talvez até desse um jeitinho, mas essa não dá, não. Essa não tem jeito. Quando ela chegar e falar assim: olha, está na hora. Não dá para... Não, não tem jeito. É a sua hora, é o seu momento. Venha com alegria. Venha feliz. Porque você cumpriu com a sua meta. Tomara que ela fale assim para cada um de nós. Tomara que ela diga isto para nós. Que nós cumprimos com a nossa meta, com integridade e com alegria. Então não adianta. Quando chegar o momento, todos nós vamos ter que arcar. E quando chegar também o momento, a nossa dosagem de fluido vital, e a gente colocou que na natureza nada se perde, ela volta à sua origem. Ela volta à sua origem, não se perde o fluido vital. Ele volta para a sua origem para vitalizar outros corpos. Porque a natureza é esse comportamento perfeito. Nada, não há desperdício também nessa questão. Não existe o desperdício. Ah, então esse fluido vital vai se perder e tudo. Não, já pensou? Ia ficar uma carência depois de fluido vital danada. Mas ele volta à sua origem e depois vai animar outros corpos. Essa é uma regra também que nós sabemos disso. Porque a providência divina é perfeita. Esse comportamento também é perfeito, não poderia ser de outra forma. Então, minha gente, que a gente possa entender isto, que quando a gente chega nessa existência, a gente recebe lá a nossa dosagem de fluido vital, e um fluido que vai animar, viu, gente? Não é para desanimar a vida, não. É para animar. É para tornar nossa vida animada, feliz, alegre, tranquila. Esse é o objetivo do fluido, do princípio vital. Animar. Nos tornar seres animados, seres felizes. Esse é o nosso objetivo. Esse é o objetivo do fluido, do princípio vital que recebemos. Então, que a nossa vida seja realmente animada por esse princípio vital. Seja uma vida plena, seja uma vida alegre, seja uma vida colorida, cheia de luzes, cheia de alegrias. Que o humor, o bom humor, não se perca na nossa existência. Já basta nós termos que chegar no final dela e obrigatoriamente ficarmos sisudos, porque as rugas não perdoam, né? A gente já fica lá. Então, mas que nós sejamos alegres. Plenamente alegres. Sejamos sorridentes, mesmo diante do sofrimento.
Que a gente possa repetir a atitude daqueles seres lá do início, que iam para as arenas e as feras lhes espreitavam, aguardando o momento do repasto. E aquelas criaturas iam para aquela caminhada, sabedoras do seu suplício, e cantavam hosanas à vida, cantavam hosanas à felicidade de saber que um algo melhor lhes esperava depois daquela tormenta. E hoje, somos nós, esses cristãos, que vivemos na arena da vida, na arena existencial, muitas das vezes observando as feras que aguardam para nos atacar. Então, que a gente possa compreender isso, que a gente possa ter o entendimento da vida como algo para nos fazer feliz. Certo dia, estava Jesus caminhando. E aquele jovem chega até ele e pergunta: Senhor, o que eu faço para ter a vida eterna? E vira-se Jesus e simplesmente diz a ele: vai, desfaz de tudo que você tem e segue-me. E ele não fez. Ele não conseguiu cumprir com aquela ordem. Hoje nós entendemos que Jesus com certeza nos conclamava a uma vivência livre de grilhões que podem, com certeza, dificultar a nossa caminhada. Hoje nós entendemos que Jesus nos conclamava a uma vivência independente, a uma vivência aonde nós trouxéssemos para nós possibilidades de sermos melhores e, em consequência, levássemos ao outro também as mesmas possibilidades, não importando as circunstâncias em que estejamos vivendo, não importando o momento que estejamos vivendo, mas Jesus nos conclamava uma vivência aonde fôssemos simples nas nossas posturas e consistentes nas nossas conquistas. Porque, minha gente, muitas das vezes nós confundimos fazer melhor com o ter melhor. Para que possamos fazer melhor, não há necessidade de ter melhor. Para que possamos fazer melhor, basta, com o pouco que tenhamos, não importa o que seja, fazer. O que nos importa é realizar, com o mínimo que tenhamos, que seja um sorriso, realizar. O que nos importa, muitas das vezes, é sairmos da nossa zona de conforto, que muitas das vezes nos leva a uma acomodação e não nos permite realizar esse melhor. Então, que a gente possa realmente sair dessa zona de conforto. Que a gente possa sair, muitas das vezes, daquele momento em que a gente é conclamado, que a nossa consciência nos chama, e a gente consiga atender a esse chamado. Porque talvez, nesse momento, estejamos sendo convocados a uma postura melhor que vai nos tornar felizes realmente. Então, que a nossa vida seja dessa forma. Não importa o credo que tenhamos, não importa a família que vivamos, não importa o meio social em que estejamos. O que nos importa é realizar o melhor, por mínimo que seja, por menor que seja. Quando Fleming
ele conseguiu desenvolver a penicilina, aconteceu com Fleming uma situação muito interessante. Fleming, quando era criança, ele salvou o dono da fazenda em que seu pai era trabalhador. E em gratidão, o dono dessa fazenda concede a Fleming os estudos até a era universitária. E Fleming se transforma, consegue se formar num grande infectologista. E, trabalhando um dia em seu laboratório, ele descobre, através de inúmeras situações, o penicílio e desenvolve aí a penicilina. O tempo passa, a guerra chega na Europa, a Primeira Grande Guerra. E um belo dia está Fleming em seu laboratório e chega um oficial das Forças Armadas Europeias e diz a Fleming que ele precisava partir para o outro lado da Europa, onde as tropas combatiam, para que ele pudesse salvar a vida de um grande oficial. E assim ele faz, naquele exato momento em que ele é convocado a essa situação, a ir a uma zona de guerra, de conflitos, sem saber a quem ele ia salvar e a como estava. E ele vai. E quando chega lá, quem que ele teria que salvar? Nada mais, nada menos que Winston Churchill. E ele, através da penicilina, consegue salvar a vida de Winston Churchill. E depois ele descobre que Winston Churchill era o amigo que ele havia salvo daquele buraco na fazenda. Então não percamos a nossa oportunidade, minha gente. Quando formos convocados, quando formos chamados, sigamos. Estejamos lá e façamos o que for possível e o que dermos conta. Muita paz, meu irmão. Muita paz, minha gente. Muita paz, amigos internautas. Que Jesus nos abençoe. Agradecemos ao Miraldo por nos explicar um pouquinho sobre vida, morte, fluido. Lembrando que Emmanuel sempre nos fala, só existe